Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fica à Vontade, onde o local aqui foi preparado para que vocês fiquem à vontade e eu traga pessoas que consigam trazer algo de interessante para nós. E hoje eu tenho o prazer de receber um casal que está revolucionando, vamos dizer assim, virando referência em design, em reforma, em construção de ambientes aqui em Londrina e região. Recebo o casal das reformas, a Bruna e o Rafael, que vão contar um pouquinho para a gente dessa trajetória hoje. Bem-vindos! Muito obrigada. Bruna, vamos começar por você. Eu quero que você conta pra gente ali quem são vocês por trás do perfil, né? Porque a gente vai deixar no começo aqui, já tá divulgado, o pessoal vai ver o arroba de vocês ali. E o arroba é O Casal das Reformas. sem pontos, sem... Tudo junto. Não tem nada pra Qualquer baixar. rede social, o Casal das Reformas. E quem são vocês além do casal? Antes da gente começar a falar das reformas aí, começar a falar de obra e tudo mais, fala pra mim um pouquinho quem é a Bruna, depois o Rafael fala também quem é o Rafael. Bom, Rafael, não fica com ciúmes não, a gente tá indo na ordem, tranquilo. que eu falo que é a ordem da leitura, né? Da esquerda pra direita. Vai lá, Bruna. Você usa o perfil da rede social ali, só um, tem o seu pessoal, como é que funciona? Então, bom, eu sou a Bruna, tenho 31 anos, casada com o Rafael há quase 13 anos já, bastante tempo. Média boa, média boa. É, E a gente separa, assim, o pessoal do profissional. Então, o que eu posto no meu particular é só no meu perfil particular. O profissional, a gente tenta mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, mas levando para a área profissional mesmo. A gente deixa as duas coisas separadas. Legal. E o Rafael? Quem é esse cara aí, todo tatuado, estiloso? Quem Bom. é ele antes de ser o casal das reformas? eu sou o Rafael, tenho 43 anos. Estou atuando. Comecei o meu contato na tinta, né? Depois de muitas outras profissões, comecei meu contato na tinta por meios de 2016, mais ou menos. E fiquei 5 anos afastado. E em maio do ano passado, resolvi viver da tinta, viver do decorativo e montamos a empresa. Então vamos dizer assim, é um bebê a nossa empresa, começando, estamos gatinhando, mas sempre buscando tecnologias e um trabalho diferenciado na nossa região. E o que você fazia antes, cara? Porque com esse estilo aí, acho que você gostava de carro velho. Não. O carro muito- antigo, muito- carro antigo, muito- pessoal, tô brincando, não é carro muito velho não. pelo contrário, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito da tecnologia. Fui mecânico de moto 15 anos, então eu mexia com preparação, moto de arrancada, moto de pista. Comecei a andar no Campeonato Paranaense de mobilete, de ciclomotor em 93. Rapaz, que doideira. Aí fui correr de scooter em 98, fui andar metropolitana aqui em Londrina de 135. Então, 15 anos de mecânica de moto. Quando a gente se conheceu, eu migrei para área de vendas. Então, um diferencial grande nosso hoje é ser vendedor, mas vendedor do nosso serviço. Porque tem gente que só se especializa em ser pintor. Não, nós somos vendedores de efeitos decorativos. Então, Show. hoje, né, estamos 2 profissionais vendedores que migramos para o ramo da tinta. E a Bruna vendia o quê? Então, eu não falei, né? Mas desde os meus 17 anos eu também trabalhava com vendas. Meu primeiro emprego registrado foi com 17 anos, em vendas de roupa, marcas, tudo de luxo. Meu último trabalho foi em 2021 que eu saí, que eu trabalhava na John John no Shopping Catuaí. Então foi dos 17 aos 27, pelo menos, só trabalhando no varejo. Varejo e área de vendas. E eu falo que o varejo é o setor que mais transforma o vendedor, né? Porque tem o vendedor que é só de balcão ali, que fica esperando o cliente entrar, mas tem aquele vendedor que pega o cliente até na rua, né? Vender no varejo, vender na rua é uma das lições mais fortes, assim, de venda. Eu tenho vários amigos ainda que a gente brinca que são sacoleiros, né? Tem um grande amigo meu que coloca produtos lá dentro do carro e sai, e a gente fala, é uma sacola, né? Ele sai batendo, às vezes, ou em lojas, ou até no pessoa a pessoa. E aí é o desafio de venda. Né? Porque você vender, tirar pedido atrás do balcão, a gente Qualquer fala um assim- faz, A gente né? fala assim, você não está vendendo, você está sofrendo uma venda, né? É. Agora dá a cara, ir atrás, que é o que vocês estão fazendo hoje, né? Sim. Exatamente. Colocando o trabalho de vocês em exposição e buscando o cliente, não esperando só vir a indicação, que eu imagino que aconteça muito, né? No ramo de vocês. O nosso é 90% a indicação. E hoje as redes sociais. Como a gente está trazendo produtos novos, nós temos produtos que hoje nós estamos trabalhando na região, que nós somos um dos primeiros do Brasil.
a trabalhar. No caso, que é o granito líquido, que nós trouxemos para a região. Então, a gente está especializado justamente, a gente busca especialização no lançamento de um produto. Num efeito, num decorativo. Então, a gente sempre está tentando chegar à frente. Que essa é a importância da inovação que você falou, né? Não fica parado trabalhando só do mesmo jeito. Eu tive esse final de semana a gente estava tirando um tempo para nós, eu e minha esposa, e nós fomos aqui na região visitar uma região de cachoeiras, aqui perto de Londrina. Eu vi. Você acompanhou lá no Instagram, né? E aí o que mais me chamou a atenção foi que num dos dias ali, eu peguei e falei, vamos sair um pouco para conhecer alguns que estão em volta. A gente ficou num determinado lugar e ali tinha a sua limitação de coisas para fazer, como a gente ficou 2, 3 dias, teve um dia que eu falei, vamos sair, vamos dar uma volta. E olha como são as coisas, eu saí, nós fomos procurar outros lugares ali, achando mesmo, né, pelo Google ali, eu perguntando, e aí o cara indicou um, a gente foi, o cara indicou mais um, e a gente não achou. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou dar uma volta aqui nessa estrada. Tava com o carro, 4x4 ali, falei, vou subir uns barrancos aqui. E vi uma placa. A importância da placa no meio do mato, cara. Vi uma placa que falava de um local e falava 4 quilômetros. Peguei e falei pra ela, eu quero chegar nesse lugar. Ela meio que não gostou muito da ideia, falou, vai se perder, né? Eu falei, vamos lá, eu quero ir até esse lugar, não sei porquê. Gente, eu cheguei no lugar, era um lugar novo, lindo. E aí eu conheci os donos ali, eles estavam criando todo esse ambiente novo aqui pertinho. Vai ter uma cafeteria, já tá tendo uns chalezinhos diferentes do que a gente tá acostumado. E eu lembrei na hora que você falou de evolução. Porque a mensagem que ela me deu foi essa. Ela falou assim, Adriano, eu tô aqui gastando, investindo nesse espaço para trazer uma inovação para a região. Porque todos os lugares que você visitou, conta para mim o que tinha de mais novo. Eu falei, poxa, realmente não tinha nada. Ela falou, então, a maioria aqui, e eu participei de algumas reuniões, a maioria aqui só pensa nas coisas do jeito que tá. A gente já é conhecido. A gente já tem bastante indicação, então não vou divulgar, não vou gastar numa publicação, não vou fazer nada. Uhum. Então ela falou assim, o povo está ficando para trás. Eu quis chegar e trazer essa renovação para o local. E eu achei sensacional aquilo. Que uns dias eu vou divulgar, inclusive, a página dela, a gente vai fazer algumas parcerias para trazer isso para todo mundo. Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa renovar. Ver vocês dois trabalhando, para mim, é a renovação do pintor, cara. Tipo, né, a gente pensa assim, decoração, reforma. Você pensa o quê? Aquele tiozinho com a camisa suja. Não era essa imagem que antigamente chegava com aquela lata de 18 cortada, amarrada uma alça com arame e um cabinho de vassoura de bicicletinha, né? Chegava na obra para fazer uma pintura. E mulher na área, quase nunca, né? Claro. No início, eu sofri um pouquinho, assim, preconceito, né? Chegava em algumas lojas de tinta e eu ia pedir um material e muitas vezes a pessoa falava, isso daí não existe. Só que eu sabia o que eu estava pedindo. Então, assim, eu tive que ter muita persistência ali no início para mostrar que eu entendia do produto. Com clientes, a gente nunca teve essa resistência. O cliente sempre gostou. Principalmente quando a gente ia fazer um orçamento e ia atender mulheres. O Rafael começou como marido de aluguel, né? Logo a gente entra nesse assunto, mas ele foi lá atender e ele não avisou que eu ia junto. Que às vezes quando eu tava ali de folga, eu ia com ele. E aí ela falou, poxa, você podia ter falado, avisa que você vem com a sua esposa, que a gente que é mulher sozinha, fica mais tranquila quando sabe que vem uma mulher junto. Então, agregou, tá junto. Que legal. Mas no meio ali de pintor, a gente tem que muitas vezes tá se provando que sabe, que trabalha, para dar essa confiança. Mas aí a gente vai fazendo, né? Então a gente usa o Instagram para fazer isso. E eu achei legal que você falou do balcão, né? Que você chegou pedindo o produto e o cara teimou com você que não existia. Olha que sensacional isso. Ele não sabia e eu sabia. Exatamente esse é o ponto, gente. Olha que lição a gente tira daqui. As pessoas que estão nos atendendo, às vezes, não estão preparadas. E eu discuto muito isso hoje. Falo muito em treinamento, em palestra, o quanto você está se preparando. Porque, assim, a gente tem uma galera de vendas que ainda está muito forte, está no balcão, está atendendo, que conhece muito e, ao mesmo tempo, não se atualizou. Exatamente. Então, ele não fica sabendo. Mas não chega para mim, né? Desculpa que eles dão, né? Eu tenho... olha o que a gente faz com os clientes da representação. Eu tenho a representação, para quem não lembra, e aí a gente fala assim, chegou um lançamento de produto, a gente manda para todos os grupos de WhatsApp que eu tenho com os clientes. Às vezes eu mando no particular, mando por e-mail,
E às vezes a maioria a gente vai, fala, faz um treinamento, faz uma palestra. Chega no final do ano, o cara fala que não viu. É a velha história do barquinho, né? Lembra aquela história do barquinho lá? Que o mundo alagou, e daí o cara subiu num telhado, e aí passou um barquinho para salvar ele. Ele falou, não, eu vou, Deus vai me salvar. Ai, Lembrou? aham. Porque daí no final, Sim. quando ele morre, ele chega lá para Deus e fala, poxa, você não me salvou. Ele fala, mandei um barquinho, mandei um helicóptero, e você não quis nenhum, né? Então a gente não Exato. vê as coisas, né? Exato. O pessoal tá com tanta tecnologia, ao mesmo tempo não tá se atualizando. Mas, Adriano, uma coisa que a gente bate muito nesse ponto a gente entrou para essa área aí da pintura e muitos acham que é só pintar uma parede. E não. A gente já nasce vendendo algo. A gente tem que vender a nossa imagem, a gente tem que... Alguma coisa você está vendendo. Então, o que traz esse diferencial realmente é você saber e dominar o que você faz para você poder vender e passar confiança para o cliente. Seja um produto, seja você, seja uma mão de obra como a gente faz, você tem que saber vender. Boa. Seja uma ideia, né? É. Como é que surgiu essa ideia? Então, já falando, pegando o gancho de ideia, como é que surgiu a ideia de trabalhar juntos? Quem que foi o primeiro que falou assim, vamos se juntar? Então, eu comecei como marido de aluguel, né? Então, assim, Faz uma pausa aí. Explica para quem tá assistindo o que é marido de aluguel, porque tem gente que não sabe. E eu vai gosto de ser entender bem errado. claro aqui. Vai lá, explica antes Tá. que eles pensem que a Bruna tá te alugando para qualquer coisa. O marido de aluguel é pequenos reparos básicos. Então, hidráulica, elétrica, pintura, às vezes alguma coisinha de alvenaria, um remendo numa parede, um trincado, alguma coisa assim. Então, Trocar uma torneira. trocar uma torneira, trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro, fazer uma limpeza, às vezes, por exemplo, do ar-condicionado, limpeza de caixa d'água. Então, é o Severino. É o cara que faz de tudo, então a gente, resumido o nome, fica com marido de aluguel. Só que dentro disso vem muita pintura. E eu, como tenho muito conhecimento na área, assim, por ser curioso, e já trabalhei em uma empresa de iluminação, então eu entendo um pouco do LED, faço muitas coisas, né? Então a gente sempre está inventando. E aí nisso, estava como marido de aluguel, só que daí começou a vir muita pintura. E aí tinha a dificuldade de ter um colaborador, de ter um parceiro, alguém, um ajudante para trabalhar. Aí a Bruna trabalhando com degustação em mercado, fazendo venda de produtos. Aí eu falei, poxa, vamos se unir. Em vez de você ficar lá ganhando uma diária e eu pagando uma diária para um ajudante, vem comigo porque a receita vem para dentro de casa. Então nisso foi onde eu trouxe ela para tinta. Começou Foi aí... você que trouxe ela, então. Foi eu que trouxe. Eu já estava há 6 meses, quase, e aí peguei e puxei ela. Falei, vamos comigo, por quê? A receita vai ficar dentro de casa. A gente não vai ter que pagar um terceiro até então. E aí ela veio e começou a pegar gosto, começou a ir nos treinamentos, conhecer de ferramenta, conhecer de materiais. Hoje, ela pesquisa mais a parte técnica. Então, hoje ela é muito mais técnica e eu sou muito mais prática. Então, eu executo, só que ela puxa muito o produto. Ó, vamos fazer esse produto nessa ordem, com essa diluição, com tal. Então, ela ficou mais com a técnica e eu na prática. Não mudou nada, cara. Ela que manda. Ela que coordena. Exatamente. E a Bruna gosta da parte financeira, Bruna? Você cuida também? Eu cuido de tudo. Cuida do administrativo, financeiro e Aham. ele faz. É isso aí. Aham. Eu entro Eu- com a parte toda, vamos se dizer que o RH. Sou formada em RH, Ah, que legal. então eu cuido aí. Se tem que falar fazer uma entrevista, alguma coisa, né? Falar com um possível funcionário, sou eu que faço toda essa parte. Só vai chegar para o Rafael depois que passar por mim. Financeiro sou eu, redes sociais sou eu e toda essa parte técnica. Show. E aí ele vai pra mão na massa mesmo. Eu também ajudo também, faço também. Já vi alguns vídeos lá de você aplicando. Sim, É. mas hoje a gente tenta focar ele lá e eu nessa parte. Porém, quero te contar uma coisa. Porque é muito bonito falar, trabalham junto, a Bruna veio, né, pra somar em casa. Sim, foi bem legal. E eu fui, realmente. E agora em outubro fez 1 ano que eu abandonei tudo e fui trabalhar com ele. Mas no início, quando eu comecei ali a ajudar ele na pintura, eu tinha vergonha. É uma coisa que a gente, assim, não abre tanto, né? Mas estou abrindo aqui para você. Mas eu tinha vergonha. Então era uma coisa assim, jamais que eu saía para almoçar com uma roupa suja.
pingo de tinta. Jamais. O que você faz? Sou autônoma. Hoje eu falo, eu sou pintora. Porque... Só que não é por isso que a gente sai de roupa suja. Porque É. nós temos nós temos tem um padrão. um um padrão. Sempre uniformizados, por quê? Muita gente nos aborda na rua. Eu tô vendo pelo uniforme, Nosso vocês são uniforme. pintores? Mas vocês não estão sujos de tinta? Não, o pintor hoje, ele não precisa andar sujo de tinta. Mas nunca precisou, cara. Nunca precisou, só que É não que tinha tinha- uma mentalidade. Não tinha Que mentalidade. hoje a gente está fazendo essa revolução. A gente está expressando isso, trazendo isso, que o pintor ele pode andar com um carro bom, ele não precisa andar com aquele carro velho, tudo amarrado, tudo Cheio de quebrado. pedra, Então, tranqueira. exato, tudo sujo de tinta. E a gente também. Entanto que você olha, a mão dos dois não é mão de pintor, que a gente não anda sujo. Por quê? Porque a gente trabalha com luva, a gente trabalha Eu já com fui EPI. questionada por cliente de olhar, pegar minha mão, olhar e falar assim, mas você agora tá curtinha. Mas você com essa unha, você trabalha com isso? É. Pegar a minha mão, nossa, mas sua mão não tem um calo? E duvidar. Então, por todas essas situações que eu tinha que passar, eu acabava me envergonhando. Hoje é diferente. Hoje, como eu entendo toda a técnica, eu entendi a profissão, eu venho valorizando a minha profissão, hoje eu tenho orgulho de falar. Ainda bem, que bom. Hoje eu olho os meus trabalhos, o trabalho que a gente faz na rede social e tudo mais, e eu tenho orgulho de falar que somos pintores, que trabalhamos juntos, que estamos uma empresa mesmo, né? Nunca nos portamos como autônomos, somos pintores autônomos. Não, temos uma empresa e dentro dessa pintura. empresa somos pintores. Top, top. Mentalidade empreendedora, gente. Já ficou. Pega essa dica aí à vontade, de graça aqui pra vocês, tá? Mudar a mentalidade como as pessoas nos enxergam. Muda como as pessoas nos enxergam. Sim. Gostei muito do que vocês falaram, porque as pessoas têm esse estigma, essa mentalidade que o pintor, o pedreiro, tem que estar sempre com o carro velho, bagunçado. Claro que também foi porque uma leva ali de um período de profissionais não se valorizaram e deixaram essa marca, né? Por exemplo, a gente brinca, né? Vou ter que contratar um cara para reformar. Todo mundo já fechava a cara e falava assim, vixe, você vai se incomodar. E eu contratei uma equipe agora, final do ano passado, para iniciar uma reforma lá em casa de parte de alvenaria, né? Não era de pintura. E foi indicação de um amigo meu. E, gente, fazia tempo realmente que eu não sentia o prazer de ter alguém fazendo algo direito, né? Algo, poxa, dá pra ter orgulho de falar que esses caras são profissionais. Que os caras fizeram uma coisa tão legal lá em casa que eu passei a indicá-los para todo mundo. Porque era difícil ter esse profissional. E vocês trazendo essa mentalidade vai valorizar o profissional. Eu sei de pintores, eu sei de pedreiros que ganham muito mais do que... Muito do cara que é formado por aí. muito. Eu não vou nem discutir a questão da formação, Rafa, porque eu acho que ela é importante em todo lugar. Sim. Então, tipo assim, eu, que nem você falou, né? Me formei em RH e trabalho como pintor. Não tem vergonha Sim. nisso. O se formar em RH criou em você habilidades, mentalidades que se você não tivesse formado, não criava. Tem gente que fala, a faculdade não vale para nada, não ensina a abrir empresa. Não é o objetivo. O objetivo é criar em você habilidades, desenvolver pensamento, raciocínio. É igual aquela coisa do colégio, né? Eu tenho duas amigas professoras de matemática que ficam loucas com isso. Fala assim, para que eu vou estudar matemática, fórmula de não sei o quê, se eu não vou usar no futuro da minha vida? Aí elas falam assim, para desenvolver o seu cérebro, infeliz. Porque o seu cérebro precisa de alguns desafios diferentes para criar sinapse. Aí entra inteligência emocional, entra neurociência, e vocês sabem que eu gosto de falar disso, hein? Então, tudo isso foi o que criou vocês. A sua faculdade ou a sua não faculdade criou você de um jeito. É isso aí. E a gente precisa estimular o cérebro a estar aprendendo, né? Essa é a ideia. Então, não é que a faculdade ou a escola ou uma conta que não serve que vai formar hoje a nossa empresa. Realmente, tem muita coisa que a gente não põe em prática. Só que a gente estimula e exercita o nosso cérebro a estar sempre em aprendizado, em abrir uma caixinha ali, né? Para colocar coisas ali. Abrir um cantinho que só abre, às vezes, com aquela reflexão, com aquele cálculo, com aquele pensamento. Hoje, vamos criar uma polêmica? Eu acho que vem Bora. Acho que vem uma geração muito supérflua. Porque não dá valor nos estudos e acha que vai viver só da internet. Tanto que a gente tem um déficit muito grande na mão de obra. Por conta disso. Porque vamos dizer que a molecada aí, a faixa de
dos seus 18, 20, até uns 25 anos, acha que vai viver exclusivamente só da internet. Só que não é só a internet que gira o mundo. Precisa de mão de obra, precisa de pessoas. A internet vem para melhorar e facilitar o nosso trabalho, fazer uma divulgação, igual a gente está aparecendo ali, né? A gente está se tornando conhecido pela internet. Porém, precisa da gente estar ali todos os dias na obra. A gente coloca 8 horas, a gente está no cliente. A gente trabalha até as 6 da tarde, se precisar, até tarde. Não é só a internet que vai dar o dinheiro. Então, esse conhecimento que você falou, a formação, eu concordo. Vai estudar. Faça faculdade, trabalhe. Para você poder escolher. Para escolher. E para você ser inteligente para isso. Não é você só pesquisar coisa na internet que você vai aprender tudo. Mas isso daí tem vários especialistas, e eu gosto muito desse tema também, que estão dizendo que essa geração, por ela ter eles falam, né, por ter o conhecimento entregue muito rápido, o conhecimento, não é a sabedoria, tá muito fácil, tá aqui, eles não estão precisando pensar tanto. Sim. E aí é onde demora para desenvolver essa parte do cérebro de fazer cálculo, fazer sinapse, fazer e realmente desenvolver. Tanto que eu acho que eu sugeri esses dias, a gente estava conversando aqui, acho que foi com o meu amigo o professor Rodrigo, e nós falamos, né, das atividades que eles faziam no colégio, e a gente falou que todos os pesquisadores, os neurocientistas estão indicando que a gente volte a fazer muito mais trabalho manual e muito mais atividades manuais com as crianças para voltar a desenvolver o cérebro, porque o cérebro ele está crescendo com uma evolução rápida para o lado digital, mas ele está ao mesmo tempo regredindo ali para o lado de aprendizado, que é o que a gente precisa mais. Como é que vocês equilibram relacionamento, família e empresa? Como é que tá a família agora? Tem mais gente? Não tem? Só dá uma quebrada aqui no tema. Fala pra gente como é que é. Vocês sem as reformas, como é que são os dois? O que vocês gostam de fazer? O que vocês comem, cara? Onde é que vocês... Aquela brincadeira, né? Onde é que dormem? O pouco tempo que a gente tem de lazer, porque a demanda, né? Primeiro ano de empresa, tudo, graças a Deus, deu um boom. Então, a gente trabalha muito e a gente não se limita a final de semana, a feriado. Se tiver que trabalhar de dia, de noite, a gente vira e vambora. O pouco tempo que a gente tem, a gente gosta de ficar em casa. Em casa eu tenho mesa de sinuca, churrasqueira, piscina. Vou sair pra quê? Vou ficar pra rua pra quê? Todo o translado você tem um risco de um acidente, Aí ele foi profundo, hein? Então assim... Vou sair pra quê? A gente porque a gente já saiu muito. Então hoje o nosso aconchego, o nosso lazer é ficar em casa. Mas a gente ama receber amigos e fazer churrasco. Eu ia falar isso daí agora. Convida pra churrasco? Opa! Agora calor? Tem uma piscina lá que eu sei, eu já vi lá. Tá no jeito. E lógico que lá junto você tem uma parede especial que eu já tô sabendo, que é pra quê? Aquela parede lá. A parede da piscina, que vamos fazer um ponto instagramável. Ah lá, é uma parede. Eu achei legal que você me contou uma vez que essa parede é uma parede para teste, né? Isso. Você tá sempre... Quer dizer, a casa inteira é. Porque tudo na sala tem uma parede de efeito mármore, na outra parede é um cimento queimado, o banheiro é inteiro em cimento queimado, chão e parede, que é um negócio que foi o nicho que foi o pontapé nosso no decorativo. Porque muita gente falava assim, não, daqui 6 meses vocês vão ter problema. Vocês vão ver. O nosso tá há 2 anos e de novembro pra cá nós já fizemos novembro do ano passado, né? Então estamos com 1 ano. Nós já fizemos mais de 10 banheiros. Então quer dizer, todos os clientes satisfeitos, aquele piso monolítico, aquela parede lisa que não tem rejunte, não tem nada. Então a nossa casa é o laboratório, o showroom, testes de produtos, as marcas às vezes mandam produtos pra gente fazer teste. Então melhor do que fazer teste no cliente, a gente faz na nossa casa. Então vai Já ficando tudo pra teste. Não é só a parede então. Exato, é a casa toda. E tem mais coisa vindo ainda, tem mais novidade que a gente vai fazer. Rafa, aproveita aí que você já entrou nesse detalhe, conta pra gente ali por que a gente fala efeito decorativo, qual que é a ideia e quais são assim as técnicas principais que vocês dominam. Tá, vamos lá. Efeito decorativo, ele parte de quando você sai da pintura tradicional. Então, assim, a gente tem hoje, vamos dizer assim, o que começou, acho que muito aqui na região, no efeito decorativo, cimento queimado. Só que muita gente tem o cimento queimado cinza.
Porque antigamente era o cimento queimado polvilhado no chão, água, desempenadeirinha e fazendo. Hoje não. Hoje as marcas têm uma base branca e você tem mais de 3.000 cores. Eu já fiz cimento queimado verde, roxo, rosa, azul. Na minha casa eu vou fazer um azul perolizado na beira da piscina. Então, assim, o cimento queimado e mais um a mais no cimento queimado. Muita gente fala assim, o cimento queimado tem que ser fosco. Não, o cimento queimado você pode aplicar uma proteção nele. Você vai fazer uma área externa, você pode aplicar uma resina. Aí você tem a opção, o cliente, opa, peraí, eu gosto de brilho, eu gosto de um a mais. Então a gente pode passar um verniz alto brilho, pode passar um verniz fosco para não alterar a característica do produto. Fora do cimento queimado, veio muito agora, tá batendo muito forte o efeito mármore. Então assim, como que você vai fazer uma parede de 3 metros de altura por 5 de comprimento com uma peça só de mármore? Não tem como. Sem emenda. Então a gente faz o mármore, o efeito mármore, tanto num exótico quanto réplicas de pedras verdadeiras, tá? Por exemplo, um calacata, que ele é um mármore branco com cinza e dourado. Então a gente trabalha até os exóticos, cores diferenciadas e tudo. E as pedras naturais também, que é uma modernidade hoje, ela tá batendo muito no lugar da textura e do grafiato. Essa eu acho que é a mais nova, né? Aquela que parece uma areinha na parede. Parece uma areinha. Também tem diversas cores, tem diversas marcas, estão trazendo uma revolução também, porque eles estão colocando brilho, estão colocando efeitos, além das pedras. Tem pedras hoje pigmentadas, que ela parece ouro. Você pode fazer uma parede que parece que é um ouro triturado na parede. Então, assim, o decorativo, as marcas hoje estão trazendo muita tecnologia. E os pisos monolíticos, que é um produto forte também que nós estamos trabalhando e que somos pioneiros na região. Eu acho que somos, né, pelo menos alguns produtos, um lançamento, por exemplo, hoje um granito líquido, nós somos um dos primeiros no Brasil a estar trabalhando. E na nossa região de Londrina, com certeza, nós somos os primeiros. E estamos vendendo muito. Por quê? Você trabalha em cima de um azulejo, você não tem quebradeira. Imagina você num apartamento, numa cobertura, tá? Você vai ter que ter caçamba, elevador para ficar descendo entulho, tudo para você fazer uma reforma. E você morando. E você morando. Agora você imagina você ter um piso monolítico, sem rejunte, um piso inteiriço em 2, 3 dias de trabalho, sem quebradeira. Você sabe o que é monolítico, cara, para falar para nós? O monolítico, quando ele não tem emenda. Ah. Ele é um piso unificado. Então eu consigo fazer, por exemplo, assim, o último que a gente fez agora, sexta-feira retrasada, eu fiz um piso só em cozinha, área de serviço, banheiro e despensa, sem emenda. É um piso que você despeja o balde e ele vai autonivelante. Ele vai se nivelando e você... Assim, falando é fácil, né? Mas tem toda uma técnica. Demora, né? O pior é que não demora. Vamos, que nem a gente falou. É ser técnico no que faz. Ser técnico, então a gente consegue ter uma precisão, ser ágil, né? Então você imagina que você consegue transformar completamente o piso da sua casa em 3 dias, sem sujeira. E esse vídeo tem no nosso Instagram desse piso. É isso que eu ia falar. Para quem não tá entendendo nada, quem chegou agora aí, que quiser acompanhar, vai lá no @Casal das Reformas, que tem demonstração lá de tudo. Sim. Pode mandar um direct lá pra Bruna, Instagram, pro Rafa, TikTok. que eles mostram para vocês. Quando eu falei demora, foi nesse sentido. O produto ali, né, para finalizar, de 2 a 3 dias. É uma demora que seria, assim, muito mais rápido do que quebrar, Exatamente, né? Concordo porque com você. Só para quebrar, você morando, só para você fazer uma remoção de piso, ensacar, por exemplo, que nem eu dei a situação de um apartamento. É muito trabalhoso. Por exemplo, você pega o centro de Londrina, você tem que ter autorização, por caçamba. Nossa, a gente já passou muito por isso. O demora em comparação ao vídeo. Isso. Tipo, o vídeo parece que você fez em 15 minutos, 1 hora, né? Porque, por exemplo... Mas realmente é muito rápido, né, o produto. Esse produto tá viralizado no TikTok. Se você colocar granito líquido, tá viralizado. Só que somente com o pessoal que aplica esse produto, né? Não é algo que tá... em todas as cidades, vamos dizer assim, viralizou na internet, só que precisa muita técnica para aplicar ele. Então o pessoal acha que é 5 minutinhos, você vai comprar o produto, jogar no chão e tá lindo. Não. Busque um profissional, busque alguém que entenda do que você precisa e o que ele vai fazer
para você ter um resultado legal. Não adianta pegar um produto novo no mercado e falar: ah, não, meu pintor tem 20 anos de experiência Que e ele vai beleza. fazer. Essa é melhor. 20 é pouco ainda. É, Eu de 20 somos quase nós ali. Eu tô com 25, 30 anos de experiência. É os acima de 30 que são os mais legais, né? e não vai saber fazer. E não é porque a gente se engrandece, mas não. Esses que têm 20, 30 anos de experiência, talvez parou lá no tempo e não sabe nem a secagem diferente de um produto que nem esse que a gente faz, é uma secagem de epóxi. Uma argamassa é secagem cimentícia. Pode misturar os dois? Talvez a pessoa não saiba. E aí tem que ter essa técnica, você saber o que você está fazendo. Esse conhecimento, né? É, Exato. E é importante, gente, a gente brincou com isso aqui agora, também é coisa que dá polêmica. é. Claro que é importante você ter 20, 30 anos de experiência, porque Com é isso que te certeza. valida. Uhum. O grande lance é, o que você está fazendo com essa experiência? Você está se atualizando ou você está ficando parado no tempo? É sobre isso que a gente está falando. Aquele cara que tem 20, 30 anos e está se atualizando, está sentando lá na primeira fileira de uma palestra, de um evento para aprender mais, com certeza é o cara que está em alta até hoje. Agora, aquele cara que está 20, 30 anos fazendo a mesma coisinha, encaixadinha, igual a menina comentou comigo lá no local que eu fui, o pessoal daqui está acostumado com as coisas do jeito que são. Então, há 20 anos, o pessoal está vindo para eles desse tanto, e eles estão felizes com isso. Então, esse cara talvez não esteja se atualizando. Então, o recado é para quem tem 20, 30 anos e não está se atualizando, em qualquer área, né? Qualquer Exato. coisa que você vai fazer, a tecnologia hoje está bombando para tudo quanto é lado. Uhum. Se vocês fossem escolher uma técnica que eu até penso que eu já sei qual que vocês mais gostam, mas vamos lá. Escolher uma só para falar assim, ó, essa daqui não tem para ninguém, essa aqui é nossa. Qual que vocês mais dominam, assim? Você diria, aqui é um diferencial nosso. Vamos colocar assim, uma marca registrada nossa, acho que é a reforma do banheiro. Mas É com qual onde técnica? aí a gente deixa, nós temos opções, mas assim, é onde o cliente chega e fala assim, meu Deus, e é o que vem muita gente atrás de nós devido a isso, por não ter a quebradeira. Mas assim, nós temos duas opções que é muito trabalhada, que é o cimento queimado e o efeito mármore. Então, é isso que eu quero saber. Essas duas você acha que faz quase de olho fechado. Assim. Sim. Uhum. Essa é que você domina mesmo. esse é o Inclusive, diferencial. assim, se a gente faz cimento queimado, a Bruna domina. Ela pega o cimento queimado, ela faz os desenhos, porque o desenho que a gente chama a nuância, né? Os desenhos o efeito. Porque tem toda uma regra, tem uma técnica a se trabalhar. Então, no cimento queimado, a Bruna já domina. Chega no efeito mármore, somos os dois. Por quê? O homem é bruto, o homem é grosso. Então eu faço, só que o detalhezinho, aquele fiozinho de ouro, aquela folhinha, aquele detalhezinho, vem da mão feminina. É ela com o pincelzinho, ela tal. Então ela dá o tchan. Então, e aí esse trabalho é um trabalho que, assim, eu acho que é o nosso carro-chefe. Legal. Que é esses dois efeitos, mas específico, num banheiro. Rapaz, elas pintam o pelinho do olho, cara. Nós nunca vamos conseguir fazer isso. É diferente a habilidade. Falando nisso, Bruna, você acha que esses detalhes ali, esses pequenos detalhes são o que fazem a diferença? Você acha que é isso que pode ser o diferencial num resultado final, por exemplo? Com certeza. Porque, que nem ele falou, né? Que ele faz ali o mármore. Muita coisa eu ainda não domino, ainda. Mas o detalhe, por mais que eu não domine, ir lá e fazer. Só que eu sou detalhista em falar assim, Rafael, ó, aqui eu acho que esse desenho tem que ser mais suave. Rafael, aqui você tem que fazer diferente. Eu vou falando no meu olhar mais detalhista. E ele falou você falou de pintar o fiozinho do olho. Eu já fui maquiadora. Aí, ó. Não é à toa, né? Aham, eu trabalhei vendendo maquiagem, mas eu dava curso e fazia maquiagem para festa também. Bacana. Então juntou aí que maquiagem é detalhe, né? Para detalhe. ficar bonito. E aí é o que eu faço também nas paredes. E eu achei muito legal que vocês trouxeram das marcas que estão nos apoiando hoje com esse episódio, inclusive a Central Tintas aqui, a Ciacolor e a Condor, vocês trouxeram aqui, né, um kitzinho bem bacana de detalhe. Abre aí pra gente, De efeitos decorativos. pra gente mostrar pro pessoal, só pra eles terem uma ideia, gente.
que não se pinta mais, não faz um efeito com aquela trincha, só com aquela trincha grande, antiga, Exato. um pincel velho. Tem que ter realmente equipamento, tem que ter estrutura, né? E eu acho muito bacana que as marcas nos apoiam, né? E a Condor está apoiando vocês, inclusive, como profissionais, né? Exatamente. A Condor nos apoia porque, além da pintura, nós estamos fazendo Olha que entrevistas, Segura aí. estamos trazendo entrevistas com pintores profissionais da nossa região. Então a gente está mostrando o diferencial dos pintores também, né? Então aqui, ó, trouxe um pequeno mostruário, né, da Condor. Então assim, isso aqui são espátulas para efeitos. Então isso aqui faz toda a diferença na hora da gente vir com esses detalhezinhos, com esses trabalhos, né? E não só na parte de decorativo, na parte de efeitos. Que a Condor, hoje é nosso apoiador, ela tem uma linha vasta de ferramentas e da linha de higiene também. Então ela tem escova de dente, escova de cabelo, fio dental e até Isso daí parece passar manteiga, né? parece uma faquinha de manteiga, né? Só que são os efeitos decorativos, são as ferramentas do efeito decorativo, né? Pincelzinho quase que, ó, pra fazer um delineador no meu olho. Já serve também para o olho. Exatamente. Não, como é que fala? Não só por coincidência, parece muito. Né? Bem legal mesmo, bacana Exato. os equipamentos. Né? E aí a linha de ferramentas também que a gente trabalha, tudo com lâminas inox, tudo, né? Então é onde a gente tem esse diferencial. Porque todo tipo de efeito decorativo, nada a gente pode trabalhar com aço. Porque ele, com contato com os produtos, ele vem a oxidar a ferramenta e vai passar isso para a parede. Então toda a linha de ferramenta inox e flexível. Então é isso que nos ajuda hoje num melhor acabamento, um trabalho mais fino, né? Legal. E aqui são os principais efeitos que você trabalha com a Cia Color. Exatamente. A Cia Color hoje é uma parceira nossa também, porque os efeitos que a gente mais trabalha, eles têm. Então a gente não precisa ficar buscando, às vezes, num cliente, 3, 4 marcas. Por quê? O cliente quer cimento queimado? Cia Color tem. O cliente quer um efeito mármore? Hoje, em termos nacional, é a massa que mais dá uma extração de brilho. No efeito mármore é a Cia Color. Então, assim, dentre outras marcas todas, tem marcas excelentes, porém, a extração de brilho, que é o tchan do negócio, do efeito, a Cia Color hoje tem um ponto muito positivo. E aí a gente vem pedras naturais, a gente tem verniz, a gente tem as massas de preparação da parede, porque não é só chegar a fazer o efeito. A gente pega e faz a transformação. Você tem uma textura antiga, você tem um grafiato antigo na sua casa e quer modernizar. Que é o meu caso. Que é o seu caso, que a gente foi lá ver. Então, a Cia Color, ela nos fornece da preparação da parede, do fundo preparador, até o acabamento final. Então, a parte de decorativos, a gente tem uma parceria muito forte com a Cia Color. Show. E, em Londrina, Central Tintas. Do nosso amigo Japa da Tinta. Japa da Tinta, Né? o Wagner, um abraço para ele lá. E junto com ele, nos veio a parte de modernização. Vamos falar um pouquinho mais de modernização. Parte de mecanizadas. Então a gente pega, tem todo esse diferencial. O Wagner hoje, a Central Tintas, é representante da Nauber, que também é um grande apoiador nosso na parte de mecanizada. Então a gente trouxe até aqui hoje. Já aproveita e já Vamos mostra. aproveitar aqui, fazer um merchanzinho aí, ó. Pistola pulverizadora. Então a Bruna tem um vídeo de sexta-feira, ela aplicando uma resina com a pistola, tá? Então, assim, ela um grande diferencial. Nós temos lixadeira zero pó. Hoje a gente faz um trabalho num cliente, por que a Bruna não caleja a mão? Por que a Bruna não some mais com a digital, com o chinelinho, com a lixa? Bem legal você lembrar Né? disso. Então hoje nós temos as máquinas de lixamento zero pó e a gente tem a linha completa hoje da Nauber. Nós temos Airless, a rota orbital, lixadeira zero pó, politriz, lixadeira de teto, girafa com iluminação em LED. Então, assim, é onde a gente está tendo esse conforto maior para o cliente. Imagina eu trabalhando na sua casa, lixando a parede do seu quarto que você vai dormir à noite. E é zero pó. Então, a gente tem todo esse diferencial. O mais importante que eu vejo, gente, é de usar o equipamento correto e ter os apoiadores, né? É justamente isso. É para você não sofrer mais quanto antes. Né? Exato. A gente vê hoje a questão de aplicar tinta com o equipamento, com pistola na parede, coisa que não tinha antes. A lixadeira que eu já vi você fazendo lá, acho muito legal. Então, claro, né, tem um investimento aí por trás Sim. disso. E o Brasil precisa começar a enxergar essas coisas. Porque o profissional não gostava de investir em ferramenta. Era muito difícil. Eu, quando trabalhava com os pintores de linha automotiva,
tinha uma régua de alumínio que era a régua da catálise e da diluição do produto. Até hoje tem. E o cara achava 15, 20 reais um absurdo. Como é que eu vou pagar nisso? Ele não se mecaniza, ele não investe no próprio profissional. O que a gente faz de investimento em estudo é a mesma coisa, né? Quanto a gente está investindo em nós mesmos. Pode guardar aqui, Rafa, para não ficar aqui na mesa. E aproveitando esse gancho de falar de investimento em estudo, eu estava lembrando onde é que a gente se conheceu. Foi no evento da Cleide. No evento da Cleide, Foi no exatamente. Metanoia. Era um evento justamente de desenvolvimento pessoal, né? Uhum. E vocês estavam lá se desenvolvendo, estavam lá investindo Exatamente, nisso. porque não adianta a gente buscar somente o conhecimento na tinta. A gente tem que fazer um desenvolvimento pessoal, cerebral. Você tem que fazer um desbloqueio emocional para Exato. você lidar com o dia a dia. Lidar com o cliente, lidar com o funcionário, marido e mulher trabalhando junto. Então a gente tem que ter esse desbloqueio para a gente poder caminhar. Então foi lá que a gente se conheceu, e inclusive E nós foi ganhamos- o primeiro foi o evento primeiro que a nós gente participamos. Cara, foi o primeiro? Foi o primeiro. Vocês estavam tão à vontade que eu falei, já são de casa. Não, Não. foi o primeiro. Assim, foi o Os 2 sorteios que estiveram, nós ganhamos. Um como Bruna e um como Casal das Reformas. Que daí foi uma mentoria Na verdade, com você. foram 3. 3, foram né? 3. Verdade, A verdade. gente ganhou a mentoria com você, a gente ganhou uma consultoria empresarial, a gente está fazendo ainda. Quase E 6 meses já. Também ganhamos outro... Um próximo evento que ela um fez. próximo evento da Cleide também, que a gente já fez também. É. Top, que legal. Além de tudo, são sortudos. Na verdade, assim, eu falo muito que a sua energia te leva a lugares que você quer alcançar. A gente muda a nossa mentalidade, tudo ao redor muda. A gente chegou lá, na verdade, voltando um pouquinho, eu não aparecia no nosso Instagram. Eu era a que ficava nos bastidores. Só o Rafael aparecia. Em abril, a gente foi para a Feicom, que é a maior feira da construção. E lá a gente ficou no stand da Seacolor. Lá, quando eu cheguei lá, virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei assim, eu preciso aparecer também. A gente é casal. Ele vai aparecer, mas eu também vou aparecer. E eu comecei a fazer os stories lá. Só que assim, morrendo de vergonha e cara a tapa. Lá, várias pessoas, influenciadores da Seacolor e o próprio Luizão da Seacolor veio e me elogiou. Nossa, como você faz bem. Nossa, como ela é desenrolada e tal. Aí eu acho que dá certo eu fazer isso. Porque eu tava toda insegura, fazendo insegura. E eu comecei a fazer. E aí, em maio, a gente foi no evento lá no Metanoia. Quando eu entrei no evento, eu falei, eu vou chegar nesse evento para fazer a diferença. Então, assim, era para pular, eu pulava, era para gritar, eu gritava. E aí, na hora de sorteios, eu falei, eu vou ganhar. Era para mandar uma mensagem, alguma coisa assim. Na hora, muita gente acho que nem mandou. Na hora eu mandei. Falei, eu quero ganhar. Tudo que for para minha evolução, eu vou ganhar. Então, assim, se eu chego lá com a cabeça, eu vou ficar aqui na minha. Eu não vou ganhar. Você tá trazendo isso para sua vida. Então, o que você vibra é aquilo que você atrai para sua vida. Então, acorda cedo numa segunda-feira, poxa, é mais uma segunda-feira para recomeçar. Não é, nossa, que saco ser segunda-feira. Faça a diferença, não precisa esperar chegar o final de semana para ser bom. A sua semana pode ser extraordinária. Bem isso. Eu brinco que eu não tenho segunda-feira, né? O pessoal reclama, fala, segunda. Eu falo, eu não sou o cara da segunda. Porque igual vocês comentaram, eu não tenho final de semana, às vezes, de folga. Então eu falo que eu não tenho segunda, eu tenho dias. Exato. E alguns dias eu não trabalho, maioria eu trabalho, né? Tem meses que eu trabalho 3, 4 finais de semana e continuo normal a minha vida, não desanimo menos por isso, pelo contrário, fico Sim. mais motivado, porque é o que eu quero para minha vida. Então você mentalizar o que você quer é sobre isso, é isso que a gente está falando. É tudo sobre você. E aí aquele tapa na cara da inteligência emocional, da neurociência que a gente faz e as pessoas não gostam, que é falar assim, você quer mudar o seu ambiente, quer mudar a sua vida, muda você, que as coisas à sua volta vão ser diferentes. Não é que você vai mudar o seu ambiente, é que as coisas serão diferentes porque você mudou a sua mentalidade. Esse que é o foco principal de uma mentalidade positiva e voltada para você. Bora fechar então esse bloco.
Eu quero saber aqui, deixa eu escolher uma aqui para vocês, não vai dar pra fazer todas, vocês já viram que a conversa tá boa aqui, eles estão bem à vontade, né, gente? Aí desenrola. Eu quero um projeto marcante, aquele um que, nesse tempo que vocês estão aí, que vocês sempre lembram dele, ou que usam como exemplo, que fala, poxa, esse daqui foi realmente um grande diferencial. Pode ser para os dois, não precisa ser o mesmo para os dois. Pode ser um que você pensa que foi legal e você tem um seu, que você gostou bastante. Não precisa falar o nome, se não quiser do cliente, claro. Fala só assim, foi uma churrasqueira, foi um banheiro, foi o efeito, tal efeito que eu fiz em tal lugar. Quero que vocês lembrem o projeto no geral. O que você tem em mente aí? Pessoal, as perguntas nem sempre são combinadas, tá? Por isso que eles estão pensando de verdade, porque a ideia é fazer eles ficarem à vontade. Sim. Então, pegar de surpresa faz parte também. Vai lá. Eu acho que assim, tem o antes e tem um de agora. Para mim, o que ficou muito marcante foi o primeiro banheiro que a gente fez a reforma. O primeiro, legal. Que as paredes, na verdade, não foram nem em efeito decorativo. A gente transformou um piso numa parede, numa pintura tradicional. Então, ficou uma parede igual a gente vê uma parede aqui lisa, dentro do banheiro. Mas foi marcante porque o Rafael foi lá para ver um problema de infiltração, vamos dizer, um trabalho de marido de aluguel. E a gente fez todo um trabalho inteiro de reformar todo o banheiro. Resultado também tem no nosso Instagram. Ali foi o pontapé inicial. Então, por isso que eu acho que ficou assim, marcante. Mas em efeito decorativo hoje nosso, para mim, sem dúvidas, é o efeito lua, que é algo que eu olho e falo, uau, foi a gente que fez. Sem dúvida, o efeito lua. Agora, a gente foi na casa do cliente esses dias, né, finalizar algumas coisas e já tá tudo montado. E que coisa linda, à noite, a gente ouvir pessoas falando assim, nossa, olha que legal isso daqui, nossa, olha só pra gente tirar foto. Tipo, não é só uma pintura a mais, foi além o nosso trabalho, as pessoas querem tirar foto no nosso trabalho, isso daí eu acho que não tem o que pague. Bacana. E para quem quiser saber o que é efeito lua, é só ir lá no... Vai no nosso Instagram, tá no destaque. Vai lá, o Casal das Reformas. Você vai encontrar o efeito lua, cimento queimado, mármore, granito líquido. O nosso dia a dia. Acompanha lá, porque essa semana vem muito conteúdo. É assim, a gente não para, só acompanha. E pra mim, um que marcou até recente agora, não foi muito tempo, eu não digo por serviço, pelo trabalho. Foi um trabalho tradicional que a gente tem, é o nosso dia a dia de executar. Mas a cliente, quando entrou em contato e a gente chegou para fazer o orçamento, ela virou pra gente e falou assim, eu sigo vocês desde o início. E eu falei assim, eu vou guardar meu dinheiro e eles vão fazer a reforma do meu banheiro. Então esse foi legal pra gente, porque a gente ouvia esse testemunho dela, então beleza, fomos lá, fizemos o orçamento, não é Gleba Palhano, tá? É um bairro simples, até próximo de casa, tudo. E assim, muita gente fala assim, o decorativo é caro, você só trabalha para rico. Não, a gente trabalha para quem valoriza o nosso trabalho, para quem valoriza a nossa mão de obra. Então essa cliente nos marcou por isso. E a gente fez o banheiro todo no cimento queimado, chão, parede, tudo em cima do azulejo. Fizemos todas as adaptações para a mãe dela, que é de idade, que ela ia vir morar com a filha, então no caso a nossa cliente. E aí fizemos toda essa reforma e semana passada a Bruna ela entrou em contato com a Bruna e falou assim, minha mãe amou o jeito que ficou aqui o banheiro e agora ela quer que vocês vão pintar o apartamento dela para ela poder vender. Então, assim, são esses reconhecimentos dos clientes que emociona, né? A pessoa falar assim, pô, acompanho vocês desde o início e eu queria vocês fazendo o trabalho para mim. Então não é uma cotação de preço, o mais barato vai fazer. Não, é a gente no nosso valor. E aí quando chega nesse nível aí a coisa muda, né? E o chegar nesse nível não é nem por ter, nem sei quantos seguidores vocês estão lá, mas não é nem por ser o número 1 em seguidores ou essas coisas, né? Porque o que você falou, desde o início ela acompanha. Então já criou uma conexão e eu acho muito massa que a gente só vai entender isso
quando acontecer, né? Não Exato. importa se é para 100, 200 pessoas que eu faço palestra. Eu também lembro da primeira pessoa, na primeira palestra que eu desci, e ela veio me abraçar e agradecer, e falou que a história tinha a ver com a minha história, que sentiu e que se emocionou com aquilo que eu falei. Pô, isso é muito marcante, né? Quando uma pessoa reconhece o que a gente faz Exato. bem, é bom demais. Que legal, Uhum. cara, bacana. E hoje o cliente que a gente também veio do nosso Instagram. Então, ver que pessoas que nos acompanham, que é o nosso trabalho. Então, isso está sendo bem legal para a gente, é algo novo que a gente está vivendo, que vinha de indicações, né? O boca a boca, né? Um pro outro, cliente, indicando pro outro. e agora tá vindo do Instagram. Quem nos segue, que é o nosso trabalho. E aí a gente não vende só o que a pessoa viu no Instagram, a gente analisa tudo e fecha o que for melhor para o cliente, né? Show, essa que é a ideia, né? Descobrir, a gente tava discutindo esses dias, fico vendo esses vídeos ali de vendas, porque eu dou muito treinamento de vendas, e aí os caras estavam fazendo aquela dinâmica da caneta lá, de me venda essa caneta, já viram? Uhum. Já, E aí o já cara- passei por isso. E daí um fala assim, porque tem que descobrir a necessidade do cliente. O outro fala, mas eu não vou te vender a caneta porque você já tem caneta, e eu só vendo se você tem a necessidade. Eu falei, cara, a gente fica batendo tanto em cima de necessidade, mas não é necessidade. Se você for pensar de verdade, é muito além disso. Porque a necessidade é a básica, né? O cara que precisa lá de uma reforma na parede, de uma caneta, ele precisa daquilo ali por um motivo. Essa é a necessidade. Isso daí é o básico pra gente, descobrir a necessidade do cliente. Agora eu quero ver descobrir algo mais, né? O desejo do cliente. O cara que quer fazer um banheiro com você, não é pela necessidade. A necessidade é só fazer a reforma. Uhum. Agora o desejo não, é ter um banheiro feito por você. É. É ter uma caneta a mais do que ele já tem. Então vender pela necessidade, eu falo que é o basicão de qualquer vendedor. Se você não está fazendo isso, tem que aprender a fazer. Descobre a necessidade básica do seu cliente e aí você vende. Agora o algo mais é alimentar o desejo do cliente. Por que ele vai comprar comigo? Por que ele vai me achar um diferencial? Por que ele vai querer uma caneta a mais mesmo já tendo uma caneta? Por que ele vai querer um carro a mais mesmo já tendo um carro? Aí é diferente. Aí é a pegada que eu gosto muito. Eu levo uma frase no nosso Instagram e com a gente, né? Que o nosso trabalho é com propósito. Então, a frase do nosso trabalho é transformar ambientes e realizar sonhos. Sonho não é uma necessidade. É realizar o sonho do cliente. Então, ele quer algo diferente. É um sonho dele ver uma parede igual ele viu num filme, numa novela, na internet. Então, a gente vai realizar aquele sonho. E quando a gente vê a satisfação do cliente com o sonho, ele fala, você realizou meu sonho? É isso daí. Lógico, o dinheiro paga as nossas necessidades básicas, mas a satisfação do cliente paga o reconhecimento do nosso trabalho. Exatamente. Ninguém trabalha aqui só porque é bonito, só porque é fofo, porque é legal. Todo mundo. Aqui a gente não tá. Né, as polêmicas, né? A gente não tá ofendendo ninguém nesse sentido. Todo mundo trabalha porque o seu. Como é que fala? O seu ganho é o reconhecimento de um trabalho, de uma vida que vocês dedicam em cima de que vocês fazem com amor, né? Sim. Como é que vocês lidam assim com improvisos ou com problemas, desafios? Quais seriam os maiores desafios que vocês têm durante uma reforma ou na sua vida também? O que vocês passaram que marcou vocês? Bom, eu lido da seguinte forma: terapia. Façam terapia. Boa, hein? Essa foi uma dica boa, inesperada aqui nessa conversa, hein? Eu faço terapia tem 5 anos. Que legal. E não paro, é prioridade na minha vida. Mas Bom, acho que você sabe falar mais do que ninguém, mas realmente saber lidar com a sua mente para lidar com problemas, desafios e comunicação. É uma coisa que eu trato muito com o Rafael. Ele é um pouquinho mais difícil de lidar com problemas, aí vem a mulher para moldar, né, esse lado, mas participar de palestras e eventos igual você faz, para desenvolver essa capacidade de lidar. E a comunicação é muito importante porque às vezes a pessoa acha que eu não preciso falar tal coisa porque é básico, mas muitas vezes o básico precisa ser falado. Então, a gente tenta, assim, não misturar o nosso pessoal. Então, problemas de casal, de casa, fica em casa.
a gente resolve em casa. Problemas do trabalho, a gente briga no trabalho, a gente discute, normal, mas fica no trabalho. A gente tenta ao máximo não misturar um com o outro. Não levar o problema do trabalho para nossa casa e afetar como casal, porque em casa é um casamento. No trabalho somos sócios. Então a gente tenta separar para conseguir lidar. E aí eu comunicando muito. Vai muito de perfil, né, Rafa? Você brincou com essa coisa da mulher, o homem e tal. Eu vejo ao contrário também, porque nós temos, né? Vocês já estudaram um pouquinho, a gente tem pelo menos aí 4 perfis comportamentais que diferem ali de homem e mulher. Ficou bacana essa maneira como você falou. Rafa, algum desafio que te marcou? Algum improviso que você teve que fazer? Não precisa ser tão profundo quanto ela agora. Já que ela nos deu essa aula de neurociência, agora você pode ser mais voltado para o trabalho. O que te marcou ali que você teve que resolver rápido ou improvisar? Vamos dizer assim, uma reforma de um banheiro que nós fizemos no inverno. Rapaz, você como técnico, muitos anos no ramo de tinta também, você sabe, epóxi a gente não pode trabalhar no frio, né? Então nós pegamos uma situação de um banheiro que nós fizemos o piso 4 horas da tarde. A hora que chegou 8 horas da noite começou a despencar a temperatura e amanheceu 2 graus. E o produto não evaporava, não secava, e a gente tentou fazer um improviso, só que aí entra as parcerias, né? O Japa, nosso salvador. Entramos em contato com a fábrica do produto, tudo tal, e a gente foi e conseguiu resolver para o cliente. E o cliente fica muito tranquilo, porque ele não precisou se esquentar. Eu só falei assim, só espera 10 dias para estabilizar o clima e a gente resolver o seu problema. Você não vai ter custo, não vai ter nada e a gente vai resolver. Pode ser? Pode. Tranquilo. É um cliente que nos ligou semana passada que já quer fazer um outro serviço agora no apartamento. Então, quer dizer, nós ficamos trabalhando, fizemos tudo, deu esse imprevisto, né, devido ao frio, e a gente foi e conseguiu solucionar o problema. E entregamos o trabalho para o cliente 100%. Então, assim, são coisas que marcam, né? E acho que é isso. É gerar confiança, né? Gerar confiança. Então, o cliente você conseguiu desenrolar. E que sorte também aí, a gente fica falando toda hora em sorte, não é sorte, né? A gente sabe que é construção de um trabalho. Que você teve um cara que naquele momento podia guardar os 10 dias, né? Se fosse um cara ali que tava, tipo, já estava vendido o imóvel, já ia dar outra consequência. Bacana. Mas é uma coisa que, assim, no segmento de pintura, o que atrapalha um pouco é a chuva e o frio, né? Então, assim, chega o meio do ano, justamente o período de inverno, tudo, principalmente a gente no decorativo, que a gente trabalha muito com epóxi, com PU, que não pode se trabalhar com baixa temperatura. Então é onde a gente tem um pouquinho de dificuldade. Mas sempre a gente dá aquele jeitinho brasileiro, a gente cria uma estufa e a gente entrega o trabalho. Faz lá, entrega. E tá vindo mais ferramentas também para nos ajudar, né? Na linha automotiva, que é uma linha que eu trabalho até hoje, tem muita coisa de mudança para temperaturas diferentes e tudo mais. Isso. Com certeza a linha imobiliária também tem muito desenvolvimento em cima disso. Isso. Tem até material agora com nanotecnologia, né? Que é essas coisas bem doidas aí que eu nem sei explicar direito. Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para a última parte. Tem mais algumas questões que eu quero que vocês compartilhem com a gente ali, principalmente pensando assim nas parcerias que vocês têm, né? Como é que vocês escolheram? Como é que foi acontecendo isso? O que vocês têm de dica para o pessoal que às vezes está começando a empreender, que quer buscar uma parceria? O que vocês poderiam falar sobre isso? Bom, desde que a gente começou a entender esse mercado e ver a possibilidade de ter parcerias com marcas, a gente foi entender o que a gente gosta. Então, não faria sentido eu trazer uma marca de tinta que quer me pagar, mas eu não usar ela, não gostar dela. Então, a gente foi entender o que a gente gosta, o que a gente usa, que é necessário no nosso trabalho e focar naquilo ali. Então, assim, a Condor foi um caso bem especial. Depois eu posso aprofundar e contar no Instagram, que aqui vai ser uma história longa. Mas eles acreditaram na gente no primeiro dia que nos conheceu. Eu estava com o Rafael há 1 mês, ano passado. O Rafael tava... Um evento. O Rafael tava na pintura 5 meses. Então, no início de tudo,
O representante da Condor, ele olhou pra gente e A gente tem acreditou que e citar apostou. ele, né? Que é o Tio Ivo, né? É. A gente fala, é o Tio Ivo. Ele é assim, conhecido nacionalmente. Fora de marca é do coração. É. E aí a Cia Color a gente conheceu através da Central Tintas e a gente gostou muito da marca. Muito. A gente fala com orgulho que a gente usa porque a gente gosta. Nunca tivemos problema com a marca. E sem dúvidas a Central é o que juntou tudo isso, né? Porque aí lá ele tem a mecanizada, que é o que a gente usa, e a gente não conhecia. A gente começou a conhecer tudo lá, porque a gente veio do zero, né? Então, a gente começou a conhecer tudo lá, e ele é muito técnico, então ele nos explica tudo, dá assistência, se precisar arrumar máquina. E aí, os produtos que a gente gosta, tem na loja dele. Então, acabou fechando que, assim, um círculo, né? Porque a gente acaba que encontra na Central tudo que a gente precisa. Mas é uma coisa que a gente precisa pensar antes de aceitar propostas e tudo mais, o que realmente utiliza no dia a dia. E hoje você disse que você acha que o Instagram foi o canal ali que mais divulgou vocês, que mais impulsionou? Ah, sem dúvidas. Agora você falou que tá indo pro TikTok também, né? Já tem bastante coisa lá. A gente Mas tá o que com dá um mais vídeo... resultado ainda é o Instagram. Então, depende. A gente tá dando com um uma virada vídeo um pouco. viralizado no TikTok que acho que vai bater 150 mil visualização. Eu tenho poucos seguidores, mas em visualização tá bastante. Mas o Instagram é legal porque é mais regional, né? Então, às vezes, quando eu quero fazer um patrocinado, a gente investe também. Não é só postar e bonitinho, a gente investe. E aí eu invisto para que o meu trabalho seja entregue para a região de Londrina, né? Para que pessoas conheçam o meu trabalho. E aí tá vindo os clientes. Bacana, boa. Qual a maior lição que vocês acham que o empreendedorismo, que essa coisa de fazer juntos, trouxe para o casal, ensinou? Tira a lição da parceria de trabalho para a vida pessoal, misturem aí. O que vocês aprenderam nesses 2 anos já de trabalho juntos? Não. 1 ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Juntos, 1 ano e 1 mês. Mas que o Rafael tá na pintura vai fazer, tem 1 ano e meio, mais ou menos. Uma lição. Vê você que é mais... Pegou na pergunta. Peguei de surpresa, vai lá. É bom assim. Bom, então eu vou falar um pouco por mim, a lição aí que tem que ser muito resiliente. Trabalhar junto é legal, a gente, para tudo, tá junto. Gera uma confiança a mais pro nosso cliente. Gera, vamos dizer, uma intimidade, conversas entre nós, porque temos que estar alinhado em tudo. Então, acaba sendo não só a parceria ali de vida, vamos dizer, como casal, mas uma parceria além para o trabalho. Então, eu acho que a lição que a gente leva é realmente essa, em conseguir juntar o particular, o pessoal ali, com o nosso profissional, saber lidar com as dificuldades que vêm. Seja resiliente, porque um casamento é difícil, uma sociedade é difícil, só que também ser sozinha é difícil. Qual difícil você escolhe? Então, eu acho que para mim é essa a lição. Quando tem uma dificuldade, qual difícil que eu vou escolher hoje? Tem dia que eu tô estressada, tem dia que ele tá, mas todos os dias a gente tem que persistir e continuar. Nunca desistir. Desistir não tá no nosso vocabulário, é continuar. Boa, valeu. E evoluir, né? Sempre. Exatamente. Fechando aqui, então, a gente tem agora algumas perguntinhas mais rápidas, assim, pro nosso último bloco. Qual que é o plano pro futuro? Onde é que vocês querem chegar? Tem algum objetivo em mente? Tem alguma coisa que vocês pensaram? Poxa, próximo passo, né? Se a gente alcançar esse daqui, tá legal. Claro que eu sei que vocês vão pensar outro depois. Eu gosto também de pensar um e depois fazer outro. O que está no nosso, vamos dizer assim, uma meta, é o que a gente está buscando, né? Essa meta é realmente essas parcerias com as marcas que a gente hoje se conecta, né? Então, para ano que vem, porque são contratos anuais, então sempre se inicia em janeiro. Então, vamos dizer assim, estamos chegando já a dezembro, né? Final de novembro. Então, assim, a nossa meta para início de ano já é a gente conseguir
ter esse fechamento contratual mesmo, né? Com as marcas que a gente se identifica. E através daí a gente já tem outros que, assim, não é sobreviver somente da pintura. A gente, de repente, migrar para treinamentos, para uma mentoria, para alguma coisa assim. A gente dá uma evoluída, mas sempre falando de tinta, falando de efeito decorativo, falando de reforma. Então a gente estamos com essas metas para o ano que vem, para a gente poder expandir um pouquinho, não ficar só com a mão na massa, mas a gente ter esses apoios e também já seguir para um novo nicho, né? Vamos dizer assim. Até para conseguir desenvolver mais gente. É aquilo que eu te falei no começo, né? A gente trocou uma ideia antes, a gente comentou de mentoria, de curso, o quanto é carente na nossa região, em todas as regiões do Brasil, profissionais da área com qualidade. Então, tá difícil a mão de obra, claro que tá, só que se a gente desistir também de formar, de tentar buscar e dar oportunidade, a gente para, né? Eu faço isso com a parte do pessoal automotivo, e muita gente ainda me procura para desenvolver, para poder aprender sobre o ramo da repintura automotiva, e é legal ter vocês aqui como representantes. Então, eu sou suspeito, que eu te falei isso desde o começo. Falei, cara, de repente fazer não precisa ser, né? Não é abrir aquela mentoria para explodir, que nem você falou, né? Para viralizar. Não, o objetivo é criar profissionais para continuar. Sim. Até porque se você está falando, eu vou migrar mais para cá, mas a gente tem que ter uma continuidade nesse trabalho que é massa pra caramba, né? Show de bola. O que motiva vocês todos os dias a continuar? Qual é o estímulo que faz vocês acordarem de manhã todos os dias e sair da cama e fazer o que eles fazem? Realizar nossos sonhos, nossos projetos. E realizar sonhos dos nossos clientes. Boa! Entregar mais que o combinado. Mais do que o combinado. Sempre entregar mais do que o combinado. Legal. Quero dicas, pelo menos umas duas aí, uma dica de cada para quem está começando. Quem vai começar a empreender nessa área, para um pintor que está começando, para um cara que está começando na área de reformas, para um cara que está pensando em ser marido de aluguel ou esposa de aluguel. Quero dicas aí para essa galera, umas dicas rápidas. Sempre buscar conhecimento, buscar algo diferente e sempre entregar a mais do que o combinado. Você chegar num cliente, por exemplo, uma situação de uma pintura, você pintou essa parede. Poxa, mas ali tem uma sujeira de tinta do outro pintor. Não custa você limpar, porque não foi você que sujou. Mas você vai estar satisfazendo. O cliente vai olhar e vai falar assim, poxa, olha o detalhe do cara. Ele veio pintar essa parede, para mim ali estava suja e ele removeu aquela tinta. Então é sempre buscar o conhecimento e procurar entregar sempre mais. Legal. Bruno, alguma que você lembrou agora? Uma dica rápida? Claro. Mulheres. Vocês podem estar aonde vocês quiserem. Não precisa se limitar, achar que é dentro de uma empresa que você vai ser reconhecida ou só dentro de casa. Qualquer lugar que você quiser, você tem capacidade de chegar onde você quiser. E deve. E deve buscar essa oportunidade para chegar Sim. assim. Gostei muito do que vocês falaram. A fala do Rafael me lembrou um detalhe que eu comentei dos caras, né, da equipe de pedreiros que foi lá em casa essa última vez, e eu fiquei tão encantado com o detalhe, né, aquela atenção que as pessoas dão ao detalhe, o entregar algo mais, porque esse pedreiro, ele foi fazer uma parte do meu banheiro também, tinha uma infiltração, ele foi tirar, quase igual você já falou que faz, e foi o primeiro dia ali, eu não sabia, né, como é que eles iriam trabalhar, eu saí de casa, fui, quando eu volto, e eu tive que voltar um pouco mais cedo, até de propósito, para ver como é que os caras estavam trabalhando, e eu chego no quarto, era o banheiro da suíte. Eu reparei que a porta do banheiro estava fechada e tinha uma fita larga vedando toda a fresta da porta pro quarto. E aí eu falei, poxa, como é que esse cara tirou a bagunça aqui de dentro, a sujeira? Aí eu dei a volta, ele tinha tirado a janela. Então olha o cuidado do profissional, que tira uma janela do banheiro para passar com tudo, com os entulhos, com a sujeira. Ele colocou uma escada, a janela era grande, claro, e era aquelas móveis, né, de vidro. Então ele tirou, desmontou toda a janela, tirou para poder tirar todo o entulho que ele quebrou do piso pela janela. Então é nesses detalhes, nesse cuidado, no algo mais, né? Exato. Porque não era o que eu esperava. O que eu esperava era um papelão no chão. Sim. E o cara fazendo ali o corre normal. É o que acontece com a gente.
a gente vai trabalhar e às vezes acaba fazendo sujeira, eu não largo do jeito que tá. Eu passo o pano na casa do cliente para ele chegar do serviço, tá tudo limpo. Quando é casos que o cliente mora na casa, né? Não tô recebendo para passar um pano, mas vai me matar? O que vai me custar? Pelo contrário, o cliente só vai agradecer, né? Chegar cansado do serviço e ter que limpar é o que todo mundo espera. Ele chega, a casa tá limpa, sem um pó. Então, a gente sempre tenta entregar tudo limpo, tudo organizado, sempre a mais do que a gente foi contratado mesmo. Boa! Agora vai ser uma só. Pra não, né, como nós já estouramos um pouquinho do tempo, uma mensagem final para todo mundo que está assistindo agora, para o público do podcast, não é só de reforma. Qual que seria aquela mensagem que vocês querem deixar no coração das pessoas? Vamos lá. No início, eu não tinha o sonho de ter uma empresa, mas quando você entra e se dedica, você alcança coisas que você não sonhava. Com o nosso trabalho, a gente viveu uma experiência de viajar, até me emociono, e realizar nosso sonho, e ir para Gramado. E foi através do nosso trabalho. A gente indo no caminho, a gente se olhou e falou: olha onde o nosso trabalho nos trouxe. Então, independente da profissão mesmo, se dedica, coloca toda a sua energia, a sua força, faça, persista, não desista mesmo, porque vale a pena. Vale a pena você fazer uma viagem dos sonhos, vale a pena você conquistar algo para sua casa, vale a pena você viver. Então é essa mensagem que eu quero deixar mesmo. Sempre buscar ser o melhor, sempre buscar O melhor pra fazer você. a diferença. Show. Sempre buscar fazer a Não diferença. o melhor de reconhecimento pro outro. Show. É o melhor pra nós mesmos. A gente todos os dias quer ser o nosso melhor. Boa! Obrigado pela emoção, obrigado pelo compartilhamento, obrigado, portanto, por essa entrevista. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Clica aqui embaixo, curte, comenta, ativa o sininho. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve para receber a notificação de quando vier mais entrevistas como essa. Muito obrigado ao Casal das Reformas por essa mensagem, por esse bate-papo tão engrandecedor. Nós que agradecemos o Muito convite. obrigada. Valeu, meu irmão. Valeu, tamo junto.